Olá, sejam bem-vindos ao nosso curso técnico profissional Programação de Jogos Digitais. Aqui, professor Cid, que vos fala. A nossa unidade curricular é Programação de Jogos Digitais 1. E hoje nós vamos dar início aí, né, uma jornada aí entendendo o mundo do Python, né? Programação, linguagem de programação Python, tá? Antes de mais nada, a gente tinha se enrolado, né, para começar aí essa lida com Python por causa do VS Code aí, mas segundo a professora Nicole, o VS Code está instalado na máquina de vocês, né? Então, tranquilo. Eu até tinha preparado essa aula aqui para a gente configurar e instalar o Python, né? O Python não, o VS Code na máquina de vocês, tá? Mas não vai ser necessário, então. Eu vou passar algumas atualizações, então, daqui a pouco para vocês, para a gente fazer das máquinas aí. Eu acredito que vai dar tudo certo, tá? Então, antes de mais nada, depois eu retorno aí nessas condições aí de atualização do VS Code, a gente vai entender algumas coisas, alguns conceitos importantes, né, sobre a linguagem de Python, e a gente vai começar abordando o que são funções e vamos tratar e entender o que é função. A primeira função que nós vamos aprender na aula de hoje, turma, é sobre entrada de usuário, né? Quando a gente solicita uma informação para que o usuário digite e entregue e devolva algo para nós, para o software, para o programa, para o jogo, tá? Então essa função a gente vai conhecer, a primeira função que a gente vai trabalhar aqui é input. Input é de entrada, né? Também temos output, saída. Então nós tratamos assim essa função, né, do inglês mesmo ali. A maioria das linguagens abordadas dentro de Python é oriunda, é vinda, migrada do inglês, né? Então a gente tem que exercitar aí o nosso inglês aí para desenvolver um bom código e ser um bom programador. É importantíssimo isso, né? Então a gente vai aqui conhecer como é o input hoje, na aula de hoje. Vamos colocar alguns códigos ali simples ali para funcionar, tá? Então o input aqui recebe a palavra input, traduzido entrada, em parênteses ali, né? Abre e fecha parênteses. Então toda vez que tiver uma palavra com parênteses na frente, a gente está dizendo que existe uma função dentro da programação na linguagem Python, tá? Não só na linguagem Python, isso é um padrão, né? Já para algumas outras linguagens também, mas falando só de Python, a gente vai focar só em Python por enquanto. A gente trata alguma palavra que tenha parênteses na frente como função, tá ok? Então, para pensarmos juntos, né? Imagine aqui com o professor agora. A gente tem a Alice, então, no nosso cenário aqui, ela é programadora iniciante. Está começando agora. E ela precisa criar um programa que vai solicitar, quando o usuário entrar no computador ou no celular, vai solicitar um nome e a idade desse usuário. E ela vai ter que exibir essas informações na tela, correto? Então, esse é o cenário aqui dessa pessoa fictícia aqui, né? Da nossa personagem Alice, tá? E como que ela deve utilizar, então, essa função input, turma, para capturar essas informações? Alguém de vocês aí tem ideia? Alguém de vocês aí tem noção? Já teve aí a inicialização, né, na programação, na linguagem de programação, usando Python e usando as funções, entrada de usuário? Quem aí na sala tem essa informação aí? Tem esse conceito formado aí? Levante a mão, responda aí alguma coisa, professor. Responde que sim, responde que não, né? Ou já conhece mais ou menos, já usa, já conhece. Tem essa expertise aí, né? Sabe não, Thaís? Não, não sabe, Thaís. É melhor você perguntar pro Everton aí, né? Tô brincando. Acredito que já saiu, né? Essa pessoa da nossa sala aí. Tá bom? Quem mais? Se vocês puderem abrindo aí o VS Code na máquina de vocês, só para me saber se está funcionando. Acho que tem algumas duas, três máquinas que não estavam funcionando. Enquanto o professor vai explicando aqui, vocês já abram aí. Se não, a gente pode entrar direto no site lá, né? Eu já vou passar para vocês o link, o site do Python, que a gente pode rodar online aí os nossos códigos aí para testar nossa aula de hoje, tá? São códigos simples, a gente consegue rodar a web tranquilo, tá bom? Mas só para desencargo de consciência aí, quem tiver com a máquina aí já liga,
já aperta o VS Code aí, né? Ver se está rodando aí na máquina de vocês. Depois a gente vai ter que fazer algumas atualizações, ver que versão que está rodando na máquina de vocês, mas isso a gente no próximo passo aí. Mais alguém aí, fora a Thaís, que só a Thaís me respondeu, tem esse conhecimento e sabe por que que a gente utiliza a função input para fazer essa informação que a Alice precisa resolver aqui? Essa é uma função básica, turma, só que ela precisa ser executada praticamente em qualquer código que a gente vai gerar, tá? Ela é uma função básica, básica de base, né? A gente fala básica, a pessoa acha que é menos importante. Não, básica é de base, ela é base para grandes códigos, grandes programas, grandes, né, desenvolvimentos aí, tá bom? Quem mais aí na sala? Eu sei que tá frio, eu sei que tá com os neurônios congelados aí, mas bora responder a professora aí. Não responder, eu não vou passar para frente. Vou ter que começar a convidar outras pessoas para as aulas, né? Porque os meus alunos do segundo não querem me responder, professora Nicole. É isso que eu queria só ouvir, Júlia, só isso. Se sim, se não. Sinceramente, não, né? A Júlia disse que não. A Thaís, para esse input, foi aquele que a gente fez com a idade. Isso aí. A gente fez alguma coisa já, né, Thaís? O Luan, não, né, Luan? Então, a gente já fez alguma coisa, né, Thaís? A gente já deu uma introdução lá, a gente fez o nosso algoritmo, lembra que a gente fez o nosso algoritmo rodar? A gente vai fazer de novo, só que no VS Code agora. Só que aquela vez que a gente fez, a gente não tinha essa base de instrução, né? Que a gente vai ter agora aqui de conceito, tá? A gente vai conceitualizar tudo isso aí que a gente acabou vendo, formação ali de raciocínio lógico, de algoritmo, né? De script. A gente teve toda uma formação ali, uma introdução e agora a gente vai entrar nos códigos mesmo. Tá bom? Deixa eu só ver um negócio aqui. Tá bom. Conseguiram fazer rodar aí o VS Code na máquina de vocês? Então, a resposta aqui para essa pergunta aqui, que a maioria não teve esse sucesso em responder, né? Não lembrava, não lembrava ou porque o professor não acabou dando esse conceito, né? Bem estruturado para vocês. E também não era uma coisa tão complicada assim de eu estar cobrando de vocês, porque a gente vai passar isso agora, tá? Esse conceito vai ser passado agora. Então, a partir de agora, sim, é interessante, é importante e você deve saber para que serve essa função. Então, a resposta aqui, a Alice deve usar a função input para capturar nome e idade. Eu já tinha falado já no começo, né, da aula, na introdução lá que a gente vai estudar hoje, eu já tinha falado sobre input, então se tivessem captado lá as informações, já tinha conseguido ter respondido. Então, ela vai capturar essas informações, nome e idade, com a função input. Para a idade, ela deve converter a entrada para um número inteiro usando int, abre parênteses, função input, fecha, abre e fecha parênteses, tá? Professor, mas você colocou uma outra função aqui agora complicou, a gente estava só estudando input, que é a entrada, agora tem um int. O que significa isso? Esse int aí, turma, ele é uma outra função, tá? Ele está com a função input dentro dele. Porém, ele é uma função, né, int, abre e fecha parênteses, porque ele é para números inteiros, né? Significa inteiro. Então é para números. O que essa função está fazendo? Está pegando uma informação lá do usuário, então o input está capturando lá uma informação do usuário, e quando ela recebe essa informação numa variável, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, uma variável nome, por exemplo. Então o input recebe informação e guarda na variável nome, beleza? Ela vai guardar uma informação texto, uma string. Então ela vai guardar uma informação texto dentro dessa variável nome, até aí tudo bem. A gente está
capturando o texto e está guardando o texto e a gente vai imprimir depois na tela texto. Beleza, porque é nome. Mas e a idade? Como que a gente vai fazer isso? Porque o computador, né, o nosso programa entende assim, eu estou pedindo para o usuário uma informação, um input, uma entrada, só que agora eu quero guardar numa variável idade e essa variável é número e é inteiro. Como que eu vou guardar texto dentro de número, de um lugar que vai guardar número? E como que eu vou imprimir depois isso na tela, né? Deixar isso na tela para o usuário ver? Não vai dar certo, vai dar erro no programa. Para isso a gente usa a conversão. A gente converte texto, string em inteiro. E é por isso que serve essa função int aqui, tá? A gente vai ver isso durante o processo, aí, durante a caminhada, e fique tranquilo. Conceitos chaves aqui dentro desse processo que a gente está iniciando agora. Input sempre vai retornar um string texto, acabei de falar para vocês. E para capturar números é necessário converter o valor, né? Então, para converter o valor, a gente vai usar a função int, né, de inteiro. Tá ok? Exemplo ali, ó, bem no cantinho ali. Deixa eu aumentar para vocês. Então, aqui, exemplo int, abre parênteses, dentro a função input, tá? Fecha parênteses, tá ok? O uso do print, aqui, print também é uma função, né? A gente está falando de input, está falando de int, mas e o print apareceu do nada aqui? O print é uma função que vai imprimir, vai exibir uma informação formatada na tela, né, do nosso celular, do nosso computador, seja lá onde ele estiver rodando, né? O Python roda em diversos lugares, né? Inclusive a IA, a GPT, o ChatGPT usa a linguagem de programação Python, né? E outras inúmeras coisas que a gente acessa aí na web, nos nossos computadores, nos nossos celulares, usam linguagem Python, né? A linguagem Python está no ranking aí, em primeiro lugar, a linguagem de programação mais usada aí de todos os tempos, durante uma década aí mais, até mais, tá? Então, importantíssimo a gente conhecer e dominar aí a linguagem Python. Aqui está um exemplo, né, prático de como que ficaria então o meu código para fazer essa função aqui que a gente estava dando exemplo da Alice. Então eu tenho aqui, eu vou pegar minha caneta aqui agora. Vocês já conseguiram abrir o VS Code de vocês? Se funcionar a minha caneta, deixa eu ligar de novo ela. Opa, agora deu. Quem abriu aí o VS Code e deu certo? Está funcionando, está rodando. Então nós temos aqui uma variável nome e uma variável idade, ok? Tá vendo ali? Pintei de fosforescente ali, amarelinho. E depois a gente tem input. Deu certo aí, Thaís? Beleza. Primeiro, antes de a gente continuar aqui a explicação, deixa eu abrir aqui meu VS Code também. Talvez vai pedir para atualizar de vocês aí. O VS Code é assim, deixa eu abrir compartilhar minha tela com vocês aí. Alguém já usou, já usa, já conhece, que pode ajudar o professor aí na sala? Eu vou ter que explicar aqui passo a passo também. Deu certo? O Felipe não usa. Então eu vou explicar. Vocês precisam criar uma pasta, né? Então cria lá uma pasta, programação, jogos, ou a turma de vocês, né? Segundo, qual que é de vocês? Segundo, qual letra que é de vocês? A, B, C. Cria uma pastinha lá no desktop ou nos meus documentos. Deixa eu só abrir o meu aqui.
Então tá, o meu tá compartilhado com vocês lá. Então vocês vão criar uma pasta. Deixa eu fechar o slide aqui. Vamos criar uma pasta lá, qualquer pasta, com o nome que vocês acham interessante aí. Vou colocar aqui no cantinho. Cadê a pasta? Agora sumiu. Aqui, achei. Jogos Python, coloquei ali, uma pastinha. Cria essa pastinha. Você pode pegar ela e arrastar direto em cima do VS Code, assim, que ele vai abrir. Não é o caso, eu não quero mostrar isso para vocês. Ou dentro lá do VS Code, daí você vai ter que pegar, vai aparecer essa página aqui inicial, Open Folder, aqui ó, né? E vai abrir a pasta lá que está lá na área de trabalho, né? Jogos Python. Pronto, né? Yes, Stru the authors aqui, beleza? Então, você já tem a pastinha aqui, tá vendo aqui que tem a pastinha? Deixa eu aumentar aqui, dar um zoom. Então, você já tem a pastinha aqui, jogos Python. Vai criar aqui um documento, new file. Vai digitar o nome que você quer, aula, né? Underscore, hoje é 4 do 6. No final tem que colocar ponto .py, ponto .py. Pronto, nós temos um arquivo Python aqui já rodando dentro, né, do VS Code. É muita informação, tá perdido, Leonardo? Então vamos voltar lá de novo no começo, tá? Então eu já criei aqui uma pastinha e deixa eu fechar aqui. Já voltamos lá. Que eu tinha aumentado o zoom, daí isso ficou lá embaixo. Tá. Então vamos começar lá no começo de novo, lá, Leonardo. Ó, vou deletar essa pasta aqui. Você vai criar uma pasta, tá? Então, clica aí no teu mouse aí, nova pasta, cria uma pasta. Cria essa pasta onde você quiser, documentos. Eu criei no desktop, você pode criar em qualquer lugar. Vai dar um nome para essa pasta. Jogos. Eu coloquei PY, que é Python, tá? Sigla do Python. Então eu tenho uma pasta aqui vazia, ó. Não tem nada dentro da pasta. Você vai abrir teu VS Code. Tá? Teu VS Code eu acho que vai estar em inglês. Bem provável que sim. Então aqui você tem teu VS Code aberto. Não sei se abriu assim para vocês. Ou se já abriu com alguma informação. Se abriu com alguma informação, você tem que fazer que nem eu fiz lá. Dar close aqui e fechar tudo, né? Fechar tudo. Se abriu assim, beleza, tranquilo. Tá? Deixa eu aumentar aqui. Eu aumento, depois não consigo achar as coisas aqui. Tá? Então, quando você abre, aparece aqui já, ó. New File, se você quiser fazer já um arquivo do nada aqui. Ele vai pedir só para você selecionar uma pasta para guardar. Open File, para você abrir um arquivo, né, que já existe dentro de uma pasta. Ou
Open folder, né? Abrir a pasta lá, o folder que a gente acabou de criar. Eu quero essa opção aqui, tá? Então, você pode fazer por aqui ou por aqui, ó. File, Open folder, né? E o atalho também aqui, ó. Ctrl K, Ctrl mais O. Até aqui tudo bem, Leonardo? Tudo bem, Yali? Felipe? Veja aí como que tá. Depois eu vou fazer uma aula só disso, então, né? Pra gente não se desgastar muito. E a gente vai usar lá, então, online, lá, o Python online, tá? Eu só queria ver com vocês se vocês conseguiram ver até aqui e se conseguem fazer. E se tá rodando aí, né? Beleza, Leonardo. Tá dando certo, maravilha. Vamos continuar. Então, Open folder aqui, porque eu já criei esse folder lá na frente. Então, só preciso achar onde que ele tá. Aqui. Tá na minha área de trabalho. Vou selecionar ele. Então, eu tenho aqui, né? Aqui você pode aceitar. Tá pedindo permissão só de autor do folder, né? Que eu posso alterar e fazer atualização nele. Você pode clicar aqui para nunca mais aparecer essa mensagem para você. Não gosto, eu gosto que apareça a mensagem, porque eu gosto de explicar e dar aula depois, então se eu apago essa mensagem não vai aparecer mais. E aceito. Então aqui eu tenho a minha pasta aqui, né? O meu repositório para mim guardar todos os meus arquivos que eu quiser aqui, a partir de agora, tá? Aqui eu tenho para criar uma nova pasta, aqui dentro dessa pasta, uma subpasta. E aqui eu tenho para criar um arquivo, né? Um novo arquivo, que é o que a gente vai fazer agora. Vai criar dessa aula de hoje, aquele arquivo ali de entrada de dados de usuário, nome e idade. Tá? Então vamos criar um new file aqui. Apareceu o campinho de digitar aqui o nome. A gente vai digitar qualquer nome, vocês podem digitar qualquer nome aí. Eu vou colocar aula e a data de hoje. Eu prefiro assim, para me se organizar, tá? No final de cada texto, de cada nome que você colocar, você tem que colocar ponto .py. Ponto .py. Que o VS Code já entende que nós estamos falando de Python. PY significa Python. Se eu colocasse JS, aqui, ó, é JavaScript. Ele já entende que é JavaScript. Aparece um JS do lado ali, um JS do lado do meu nome. Eu não quero fazer um JavaScript, eu quero fazer em Python. Então é ponto .py. Ok? Fez isso, deu um Enter, ele já vai entrar nessa página aqui, né? Depois eu vou ensinar para vocês, vou ter uma aula com vocês só explicando como que baixa as extensões, como que deixa a configuração do VS Code assim, mais bonito, mais visual, né? Com as cores e tal. Aqui o meu tá usando inteligência artificial, então se eu digitar aqui algumas coisas, ele auto preenche para mim os meus códigos, ele é inteligente, né? Já me facilita um monte de coisa, um monte de serviço, de retrabalho, de trabalho. E eu recomendo para vocês fazer isso também no de vocês. Eu vou ensinar vocês a fazer também nas nossas aulas aí. Então aqui a gente tem aqui agora, né? E vamos colocar lá então. Vamos declarar uma variável, nome, né? Nome recebendo input, né? Ó, você viu que ele já completou para mim, ó? O meu VS Code está inteligente, né? Ele está usando inteligência artificial. Eu dou um tab, ele complementou para mim, ó. Ó, e já colocou a próxima que eu ia digitar, ó, um print, a função print, né? Eu vou deixar esse código aqui só para vocês verem como que o meu autocompletar aqui usando a inteligência do VS Code, né? Ela resolve para mim, ó. Eu não precisei digitar código. Então eu tenho uma variável aqui, nome, recebendo uma informação que eu quero que ela chame uma entrada na tela do usuário. Então ele vai digitar o seu nome, então vai aparecer uma mensagem para o usuário: digite seu nome. E daí quando ele digitar o nome, vai guardar na variável para mim e depois eu vou imprimir, ó, print, a função print, imprime. Olá, o nome que eu digitar. Seja bem-vindo à aula 4 de 2006. Vamos rodar isso aqui para ver? Então, para rodar isso aqui, eu vou só diminuir aqui um pouco aqui, porque senão não vai aparecer o rodapé. Usa run aqui, ó, start debug, ou usa F5.
Só que o de vocês aí não sei se vai rodar, não sei se está configurado o VS Code de vocês. Tá, então vamos rodar aqui. Olha, deu erro, alguma informação que eu digitei errado aqui. Vamos lá de novo. Então, apareceu aqui embaixo aqui. Deixa eu aumentar agora de novo. A mensagem termina, aumentou demais. Se aumentar demais, não consigo ver. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui para melhorar para vocês aí. Não consigo enxergar daí. Sumiu meu console. Deixa eu só arrumar minha entrada do console aqui, turma. Tá, não sei o que aconteceu, deixa eu jogar aqui por minha outra tela aqui. Então tá aqui embaixo aqui, ó, apareceu na tela aqui, digite o seu nome. Vou digitar meu nome. Vou dar o Enter. Lá, escreveu: Olá, Sidney Santos, seja bem-vindo à aula 4 de 2006. Foi o que eu pedi ali para ele fazer. Então ele escreveu ali a mensagem ali embaixo para mim na tela. Tá bom? Eu não sei se vocês vão conseguir rodar aí. A Dulan falou que não está inteligente ainda, né? Ó, tem algumas extensões aqui, né? Tem algumas extensões aqui que precisa instalar, né? Depois eu vou fazer, eu tenho uma aula só sobre isso para falar para vocês. A gente tem que instalar o Python, né? O Python Debug para fazer ele rodar dentro aqui. Nós temos que pegar a extensão Go Live para fazer ele rodar também. Temas, tem alguns temas, né? Aqui eu estou usando o Drácula tema. E tem... E eu acho que é isso. Mas essa função de IA aí, para autocompletar aí o código, né? Tá bom? Deixa eu esconder aqui a minha tela. Então é isso. Vamos voltar lá então. Aqui eu não sei o que aconteceu com o meu console, que sumiu aqui na primeira. Aqui. Depois eu vou ter que ver. Ele está rodando o código, mas ele sumiu. Agora apareceu. Problemas técnicos. Problema com a pecinha atrás. Então é isso, turma. Então é isso. Quem conseguiu fazer funcionar aí? Tem que funcionar com essa informação aqui. Ó. Vou abrir o slide de novo aqui. Então nós temos que pegar essa informação aqui. Ó. Eu vou colar lá então. Vou copiar e vou colar lá para a gente ver. Então apaga isso aqui. Não quero mais isso aqui. Poderia criar outro ali, né, turma? Vou dar um Ctrl Z aqui. Vamos criar outro para ver. Então vamos aqui, ó. Criar mais um. Exercício
né? Aula 4 do 6 ponto .py. Beleza, vamos copiei e colei lá aquele código lá que estava lá do nosso slide, da nossa aula. Então ali nós temos a variável e a idade, ok? Então nós temos uma variável nome e uma variável idade e está pedindo, solicitando uma informação ali para o usuário na tela. Tá ok? Não sei se estão conseguindo enxergar melhor aí. Então eu estou pedindo para o usuário, digite seu nome e guarde essa informação na variável nome. Não dá para acompanhar? Não está acompanhando, Sara? Aí você tem a variável idade, por exemplo. Está pedindo assim, digite sua idade. Vai pegar essa informação do usuário e vai guardar na variável idade. Tá? E depois vai imprimir isso na tela para mim, né? Então eu tenho ali uma função print. Daí está pedindo para imprimir ali variável, né? Eu vou mostrar para vocês aqui. Isso aqui, ó, que está entre aspas aqui, é só texto, tá, turma? Estou dizendo aqui que eu quero que escreva esse texto aqui para mim, né? Aqui é a variável, ó, pode ver, ó, coloca em cima o mouse, aparece lá, ó, variável nome string, já aparece o nome dela. Aqui é texto, coloquei em aspas, é só texto. Aqui também é só texto. Não tem nada de código, nada de função, nada de... Se você quisesse colocar qualquer outra coisa ali, você colocaria, dentro de aspas. Aqui é uma variável, tá azulzinho, ó, é uma variável. Então eu tenho as duas variáveis aqui aparecendo. Eu tenho essa maneira aqui de escrever na tela, usando esse script aqui, esse modelo aqui, de sintaxe aqui. E eu tenho esse outro modelo de sintaxe embaixo, usando o F. Tá? O F faz a formatação ali de texto. Tá? Então eu tenho ali F, abre parênteses, coloco os textos e daí coloco dentro de colchetes as variáveis. Tá? Então aqui vou dar um Ctrl L aqui. Fique tranquilo, turma. Estou mostrando para vocês, mas a gente vai voltar para nossa aula ali. Não, tranquilo. Vamos devagar, turma. Eu estou mostrando aqui para vocês, mas isso aqui ainda não faz parte ainda do que eu quero que vocês façam da aula, tá? Fique tranquilo aí. A gente vai ter que ver o conteúdo lá primeiro, para depois ir para esses passo a passo aqui. Eu só queria saber se estava tudo certo, se vocês já tinham esse conhecimento, se tinha essa habilidade aí, se estava rodando na máquina de vocês, porque tem um passo antes aí ainda, que é a gente atualizar a máquina de vocês aí, né? Os comandos, as extensões ainda, tá? E ver que versão do Python está rodando aí, tá bom? Nada de se desesperar aí. Então aqui faz parte da aula, da explicação do professor, tá? Fique tranquilo. Se vocês não entenderem, vocês podem perguntar, pode parar, a gente volta. Eu vou explicar de novo o passo a passo que a professora Nicole pediu aí, tá? De como a gente faz a pasta, o repositório, como a gente chama isso, como a gente cria ali, né, o arquivo para a gente poder digitar o nosso código dentro. Isso é importante a gente saber, tá bom? Vamos lá, devagarzinho. Então aqui eu vou chamar agora, ó, esse código aqui que é da nossa aula. Vocês estão vendo ali? Então esse código aqui é lá o que a gente está falando da Alice, da nossa aula, no início da nossa aula, né? Vocês podem confirmar ali depois no slide. Então eu vou dar aqui para rodar isso aqui. Então ele vai rodar aqui no meu terminal, aqui no meu console, né? De novo, sumiu meu console aqui. Aí, apareceu. Então, digitar seu nome, né? Que isso que a gente pediu lá na Alice. Então, Sidney Santos, entre. Vai pedir uma nova entrada, que é a idade. Vou digitar a idade aqui, né? Vou colocar a minha idade aqui bem certinho para vocês saberem. Ó, dia 8 é aniversário do professor, hein? Eu não quero nada menos que presente. Tá? Então, vou colocar aqui minha idade de 25 anos, né? Vocês sabem muito bem que eu tenho 25 anos. E o que vai aparecer agora? Aqueles prints lá que eu pedi, aquelas funções de impressão. Vai aparecer duas. Por que vai aparecer duas? Porque eu mostrei para vocês dois jeitos de chamar essas informações na tela, né? Um usando a fstring, que é uma atualização, é uma coisa nova agora da linguagem de programação, e o modelo antigo, né? Que chamava variável mais texto
mais variável, mais texto, tá? Vamos lá então, dá o Enter aqui. Apareceu ali, ó. Olá, Sidney Santos, você tem 25 anos. E apareceu embaixo de novo a mesma mensagem, porque uma nova forma de chamar, só que a mensagem, o resultado é o mesmo. Olá, Sidney Santos, né, sem exclamação, com vírgula, você tem 25 anos. Beleza? Então vamos apagar tudo isso aqui. Vamos apagar tudo isso aqui, ó. Vou excluir, vou fechar. Lá, close folder. Acabou, não tem mais nada. Vamos voltar à nossa tela aqui principal, né? Pode deixar minha tela lá. Então vamos de novo, ó. Vou apagar minha pastinha aqui de jogo que eu criei. Não quero ela mais, não existe mais aqueles códigos que a gente fez. Vou criar uma nova pasta. Então é isso que eu fiz lá. Devagarzinho para vocês pegarem. Então até aqui não tem segredo nenhum. Vai criar uma pasta. Esta pasta vocês podem criar em qualquer lugar que vocês quiserem. Vocês têm que saber depois onde é que ela está, para vocês buscarem ela. Depois eu vou mostrar eu buscando uma pasta que eu guardei, tá? Eu guardei num lugar bem escondido lá e tem que achar ela. Então aqui tem aula 4/6. Coloquei aqui então. Mudei o nome da pasta, tá? Então eu tenho uma pasta aqui. Beleza? Até aqui tudo bem, turma? Vocês que queriam, quem queria o passo a passo até criar a pasta, tudo bem, né? Beleza? Me responda aí. Agora você vai abrir o VS Code, né? Abrimos lá o VS Code. Beleza? Beleza? Abrimos o VS Code. É para ele aparecer assim quando você abre sem nada, ó. New File, Open Folder, né? Clone Git repositório aqui lá do GitHub. Outra coisa que a gente tem que aprender. Temos que ter GitHub, tá? Eu vou trazer uma aula só pra gente... quem tem GitHub aí? Só pra gente fazer uma conta no GitHub, aprender a criar repositório no GitHub e poder usar o teu repositório do GitHub para fazer o código, tá? O que é importante isso? O teu código está lá direto lá na nuvem, você pode acessar ali, né? Ele tem que pagar lá, né, para ter todas as funções, mas a grande maioria ali dá para usar ali sem pagar mesmo, tá? Tem algumas quantidades de uso ali, mas bem tranquilo, depois eu explico para vocês. Então tem um repositório lá, vocês conseguem usar, até fazer lá, né? Consegue atualizar lá, fazer código lá. Não é recomendável fazer o código lá, mas vocês conseguem até fazer o código ou fazer alguma atualização, né, no seu código dentro do GitHub. Ok? Até aqui tudo bem, então? Então vamos abrir um Open Folder? Não, nós vamos... Isso, vamos abrir um folder. Vamos abrir lá o folder que a gente criou. Então vamos lá na área de trabalho onde eu criei, aula 4 de 2006, aula 4 do mês 6, que 2006, aula 4 do mês 6 e abrir. Vou aceitar ela, as permissões que ela pediu, e eu tenho aqui a minha pastinha, ó, aula 4 do mês 6, tá ok? Aqui eu posso criar uma outra pasta se eu quiser, exercícios. Criei uma subpasta aqui dentro da pasta, né? Então, se eu quiser colocar aqui dentro, não quero isso agora. Não é importante isso. Agora eu vou criar um arquivo aqui, ó. Um novo arquivo. Tá? Aula. Vou colocar aula 1 agora, tô com preguiça de escrever. Ponto. Pai. Beleza, criei o arquivo. Era até aqui que vocês queriam saber? Isso, professora Nicole? Esperando a resposta de vocês, se era isso. Sim. Ficou claro agora, então? Aqui, meus queridos, aqui então é que você faz a mágica acontecer. Aqui você digita o teu código, tá? Aqui a gente vai aprender a digitar nosso código e fazendo ele rodar, tá? Depois, então a gente vai vir para cá depois, tá? Fiquem tranquilos. A gente vai ter que instalar algumas extensões aqui. Então eu tenho uma aula ali só explicando quais extensões que a gente vai usar. Até aqui existe um
uma biblioteca gigantesca de extensões, tá? Que mais? Aqui vai fazer rodar, né? Run e debug. Você pode apertar aqui ou pode vir aqui por cima mesmo, né? Que o meu tá aumentado aqui agora. Aí eu diminui um pouco para vocês verem. View, Go, Run, né? Então é tudo por aqui. Ou tem os atalhos disso, né? F5, Ctrl F5, que você também faz rodar o teu código aqui dentro. Tá bom? Então tá aqui o nosso código. Aquele que a gente imprimiu ali na nossa aula. F5, ele vai pedir para aonde, como que eu quero rodar. Eu tenho várias extensões rodadas aqui, porque eu rodo JavaScript aqui, rodo outras coisas, HTML também, né? Então, é Python que eu quero que rode, né? Então ele vai aparecer aqui para mim, tá? Então é isso. Aqui está o programinho, está pedindo já na tela. Eu vou fechar aqui, tá, turma? Então fechei. O meu aqui, ó, eu tenho uma pasta. Essa é minha pasta, ó, tá gigantesca, tem um monte de exercício, um monte de coisa aqui. Tem aqui, ó, maior e menor idade que eu fiz em... Cadê? A introdução. Eu acho que é isso que eu fiz, deixa eu ver. Não, não é isso. Não sei onde que tá, onde que eu queria mostrar pra vocês. Mas aqui tá a minha pasta, olha o tanto de coisa que tem dentro da minha pasta. Tem um monte de coisa. Aqui, HTML. Tem HTML também, tem um monte de coisa. Vamos rodar esse HTML aqui pra ver o que é. Eu não lembro o que é. Verificador de idade, lá. Esse abre já direto no navegador, porque eu pedi para rodar no navegador. Verificar. Qual a sua idade? 25. Ok. Você é maior de idade, né? Foi o teste que a gente fez aí, eu acho que uma aula passada aí, para verificar se é maior ou menor de idade, né? Tá, isso rodando aqui em HTML. Tem rodando em JavaScript, tem várias coisas. Mas a gente vai rodar só em Python. Nossa aula vai ser só de Python, tá, turma? Então, é isso aí. Input aqui, tá? A nossa aula. Tem mais aqui alguns exercícios que a gente vai fazer da nossa aula. Vamos voltar lá então da nossa aula. Só um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Se vocês tiverem dificuldade para rodar aí no VS Code, nossos primeiros códigos aí, vocês podem rodar lá no Python. Deixa eu só abrir aqui ele. É online, tracinho python.com. Deixa eu... Bota minha tela só... Não tá aparecendo, né? Aí, turma. Então você coloca aqui, por enquanto, para a gente rodar os nossos códigos ali, antes da gente configurar e fazer toda aquela confusão toda aí que a gente está fazendo na sala de aula, roda aqui o código de vocês aqui, ó, nesse site aqui, ó, online-python.com. Tá bom? Aqui a gente consegue rodar o código também, ó. Vou colocar o código aqui. Opa. Deixa eu copiar o código só para a gente confirmar se o professor está falando a verdade mesmo. Então vamos copiar aqui no online, tá? E vamos dar run ou F8. Ó, digite o nome. Digite a idade. Aí, ó, funciona perfeitamente, tá? Então vamos fazer o nosso exercício dessa aula de hoje aqui, tá? Dentro do online-python.com. Beleza? Pode ser? Vou aumentar aqui para vocês verem. Beleza, turma?
Dá o ok de vocês aí. Eu quis abrir o VS Code aí só para ter um gostinho pra gente, beleza? A gente vai usar, a gente vai chegar lá, calma lá. Devagarzinho a gente chega lá. Tá bom? Então eu vou descompartilhar a minha tela que está duplicada, vou deixar de novo no modo apresentador. Beleza. Então vamos lá. Então dentro do site lá, então, deixa um pouquinho o VS Code de lado aí. Então dentro desse site que eu acabei de passar para vocês, digite esse código aqui agora lá, faça rodar. Faça rodar lá para nós ver. Você, teste você lá. Digite. Esse é um exercício, né? A gente digita, a gente aprende, a gente memoriza. Então digite, vai memorizando aí o que está fazendo. Escreva e mentalize o que você está fazendo. Ó, nome, estou digitando o nome de uma variável, né? Recebendo, igual, eu estou dizendo para ela que estou dando uma atribuição a ela, estou atribuindo um valor para ela, de uma função. Qual que é essa função? Input. Input vai digitar um nome na tela para o usuário. Digite seu nome. Tá, a mesma coisa, quando a gente for digitar a idade, estou digitando idade, mas essa idade aqui, ela é uma variável, é uma caixinha, é um box, ela está guardando uma informação lá na memória do meu computador. O que ela está guardando? Deixa eu ver o que o Luan escreveu ali. Vamos lá, Luan. O Luan escreveu o seguinte código. Nome, uma variável, recebendo input, né? Então, Luan, quando você escreveu input, você está me pedindo para o usuário escrever alguma coisa na tela. Você falou assim, Luan, dois pontos, né? Então você não está dando uma informação para o usuário, né? Vai funcionar, vai funcionar. Só que você está falando para ele assim, você está pedindo uma informação para o usuário, para ele, você tem que falar para ele o que você está esperando que ele faça, né? Você está sugerindo. Quando a gente escreve uma função input, a gente está jogando para o usuário e pedindo que ele informe alguma coisa para você, né? No teu caso aqui, você está falando assim, é Luan, dois pontos, né? E o que o usuário vai pensar? Não sei o que o Luan quer. Quem que é Luan? O que é Luan? O que é para fazer? Né? O que é para me escrever? Porque quando você pede isso, automaticamente dá um stop no programa e ele espera o usuário escrever alguma coisa. Depois que o usuário escreve essa coisa, ele pega e guarda essa informação. Nesse caso aqui, você não está dando, né, a direção para o usuário, né? O que é para ele fazer? A idade, mesma coisa, né? Aí você escreve a orientação, aí embaixo você escreve, ah, Luan. Daí ele vai perguntar, idade. Qual que é a sua idade? Aí embaixo, 18. Vou mostrar para você aquilo. Vou mostrar exatamente o que você... Como que tá aí. Vamos abrir junto lá. Só mais um pouquinho. Toda vez eu tenho que compartilhar minha tela aqui, por isso que dá um trabalhinho. A minha tela não tem IA. Então vamos lá, vamos ver o que o Luan sugeriu lá, né? Olha lá, Luan, o que você fez? Aqui é onde que eu sugeri para perguntar para o usuário o que era para ele fazer, você colocou o teu nome, né? Vamos lá, Lua. E aqui, onde que era para perguntar para ele o que é para ele fazer, que você queria uma informação de idade, você colocou já a idade, né? Então, beleza. Então, é essa informação aqui que vai aparecer na primeira tela aqui embaixo, né? Deixa eu abaixar aqui agora. Então, vamos dar um run aqui. Lá, ó. Vai dar certo lá. Só que ele escreveu Luan. É o que eu quero do Luan? Né? Não sei. Vou dar o Enter. Ele falou 18. O que é 18? Não sei. Vamos ver o que vai dar. Vai dar confusão porque a,
A variável idade está esperando o número, tá? Vamos ver o que vai acontecer. Lá, escreveu o texto. Não sei, você tem, não sei. Olá, não sei, você tem, não sei. Né? Até ela respondeu, ela não deu erro. Ela recebeu a minha variável aqui de texto em número, né? Então você viu qual que foi a, a esperança aqui, a esperada da máquina? Ela pegou, mandou um texto para o usuário e o usuário não entendeu o que você estava pensando, né? Aqui que o Luan quer. Ah, se você escrevesse assim, não, aqui, professor Sidney, eu quero que você escreva teu nome. Ah, agora entendi. Você quer que eu escreva meu nome, beleza. Eu escrevi meu nome, dei enter. Daí aparece embaixo. Agora, professor Sidney, eu quero que você escreva aqui qual que é a tua idade. Ah, agora entendi. Você quer que eu escreva a minha idade. Beleza, eu vou escrever minha idade e dá enter. Daí ela vai escrever a mensagem esperada ali que a gente quer. Beleza, Luan? Vamos voltar lá então. Beleza, então. Isso aí. Então é isso aí. Esse exercício aí, pessoal, para vocês fazerem, importantíssimo isso aqui, Luan. Isso que você falou aí, bem importante. A gente tem que testar, acertar e tentar entender mesmo o que está fazendo, né? Não só copiar o que o professor falou aqui, beleza, deu certo. Não, tem que tentar entender o que está acontecendo, que é o mais importante. Para mim, o mais importante é isso. Obrigado, Luan. É isso aí. Fiquei feliz de você ter demonstrado essa experiência aí que você teve, porque a gente aprende com isso, né? E é exatamente isso que é o propósito da aula aqui, tá? Então, um exemplo prático aqui de Python, né? A gente vai fazer isso aí. Então, toda vez que a gente for usar, né, as variáveis aqui, você podia chamar a variável do nome que você quiser, Luan. Aí, tudo bem. Você poderia colocar a variável nome ali do teu nome, né? Luan é variável, ela vai guardar alguma informação. Só que o ideal é a gente usar uma sintaxe ali, uns nomes mais certos, porque algumas pessoas vão estar lendo o código nosso, né? Você vai compartilhar esse código aí com outras pessoas vão abrir teu código e não vão entender muito o que está acontecendo dentro do teu código, né? É uma variável com o nome Luan, por exemplo. O que ele quis dizer com essa variável, né? A gente entende que existe essa variável, a gente sabe que ela guarda tal informação, daí o desenvolvedor, o programador vai ter que interpretar o que essa variável quer dizer, o que ela está guardando, mas na hora que ele entender, ele continua usando ela, tá? Ou ele pode até mudar ali durante o caminho, o processo ali, mas beleza, ele entendeu. Então por isso que a gente tem que usar coisas fáceis, né? Eu quero guardar nome, então vai ser nome. Eu quero guardar números de celular, então vai ser celular minha variável. Eu quero guardar dados de documentos, então vai ter RG e CPF. Então eu vou ter variáveis RG e CPF, né? Ou documentos. Então a gente tem que ser meio lógico na nossa organização do nosso código, tá bom? Vamos dar continuidade então, turma? Conseguiram rodar aí? Quem mais, fora o Luan, conseguiu rodar aí? Bora lá então. Então, dentro dessa utilização da função input, a função input ela é essencial dentro de Python para a interação do usuário e ela pausa o programa na espera que o usuário digite alguma coisa, retornando uma string e frequentemente utilizado para coletar dados e aplicações interativas. Então foi isso que o professor falou, que explicou agora para vocês, só complementando, tá? Tipos de dados de entrada. Então nós temos algumas entradas solicitadas, né? Ao usar o input, todas as entradas são consideradas strings. Lembra que eu falei? Então assim, input, usamos a função input. Tudo que for entrar em input vai ser considerado como texto, correto? Só que a gente tem que fazer a conversão desse texto quando a gente precisa que ele se torne número, correto? É importante converter essa entrada para tipos de dados apropriados, como int e float, né? Int aqui é inteiro e float é flutuante, né? Números, né? Questão de números para operações matemáticas, por acaso, por exemplo. Ou lógicas, por exemplo, outro exemplo aqui. E a gente vai utilizar a função de conversão para cada tipo aqui que a gente tiver necessidade, tá ok? Então a gente pega lá a string e converte ela conforme a nossa necessidade para algum outro valor, no caso aqui de número, né? Float e int. Tá ok? Tudo bem, turma?
Tudo certo? Tudo tranquilo? E o tratamento dessa entrada, então, para evitar o erro? Vai acontecer um erro, né? Ali no nosso código ali, que eu falei do Luan, dei um exemplo do Luan, não apareceu o erro, né, que a gente digitou texto e depois pediu para ver número, não aconteceu erro nenhum, né? Mas se a gente fosse digitar isso no VS Code ou digitar código mesmo, provavelmente ia acontecer. Desculpa. Desculpa, professor. Sim, se afogou aqui sozinho. Tá? O tratamento de entrada é fundamental para evitar erros, né? Então a gente tem que aprender a tratar essas entradas aí. Isso inclui verificar a validade dos dados inseridos e tratamentos das exceções através das estruturas como o try except, né? Tá? E garantindo que a entrada atenda aos critérios do programa. Tranquilos? Nós já vamos aprender a tratar esses erros aí, essas entradas do usuário. Exemplo prático aqui do que a gente está falando. Inclui solicitar usuários ali, né, ao usuário, informações como nome e idade. É o exemplo que a gente estava usando aqui na nossa aula. Ou preferências, né, e usar esses dados em cálculos ou decisões lógicas, tá? Então também pode ser usado também em cálculos e decisões lógicas. Esses aqui são exemplos, né, de demonstrações simples que ilustram e capturam a utilização de dados do usuário. Então aqui estão alguns exemplos, né, como a gente pode tratar aí e deve tratar essa entrada de usuário. Nome recebe texto, né, idade vai receber texto, só que a gente tem que converter esse texto em número, né, e alguns cálculos ou decisões lógicas que a gente vai ver também durante a nossa aula aí, como que a gente tem que tratar essas conversões aí dessas variáveis. OK? Aplicações da entrada do usuário. A entrada do usuário é usada em uma variedade de aplicações, como formulários, pesquisas, jogos interativos, interfaces dos usuários, né? Interfaces, né? Como alguns gostam de falar. Então, o que, que é? É compreender como coletar e usar essas entradas de usuários. Para isso, é necessário, né, desenvolver programas interativos e eficientes. Tá bom? Então, a gente vai aprender a utilizar essas ferramentas de linguagem de programação para que a gente possa desenvolver aqui programas eficientes e interativos, né? E a linguagem de programação nos proporciona aí esse cenário, esse ambiente aí, tá? Boas práticas, né? As boas práticas da nossa programação, elas incluem uma clara instrução ao usuário sobre o tipo de entrada esperado, né? Por isso que eu falei que foi boa a experiência aqui e o compartilhamento do Luan com a gente aqui. Então, assim, a gente tem que ter uma instrução clara para o usuário do que a gente está querendo, esperando dele, validar esses dados, garantir a integridade desses dados com segurança, fazer o tratamento dos erros, né? Como no caso aqui a gente deu exemplo, vou receber texto, mas eu quero transformar isso em número, tratar como número, evitar as falhas do programa devido à entrada inesperada ou inválida. Foi exatamente esse caso aí que a gente acabou de explicar para vocês. Tá ok? Turma, por enquanto tá tudo certo, tá tudo bem? Estão conseguindo me entender? Eu sei que é informação demais. O professor do nada apareceu, né, com essas informações do Python, mas a gente já tinha feito uma base, uma estrutura antes com vocês, né? E aí chegou a hora, vai chegar a hora que a gente vai ter que colocar a mão na massa, né? Tá bom? Beleza, Thaís? E uma perguntinha aqui para vocês, para fixação do nosso conteúdo aqui, para saber se foi absorvido mesmo essas informações que o professor passou para vocês, tá? Não precisa responder no caderno, eu quero que responda para mim no chat aqui, mas eu quero que as pessoas respondam, né? Não deixe eu no vácuo aí, por favor. Qual a entrada do usuário, né? Seja um inteiro, né? Para garantir que a entrada do usuário seja um inteiro, qual abordagem é correta? A Thaís já respondeu. A Thaís está rápida no gatilho. Está com o dedo no gatilho, né, Thaís? A Thaís respondeu a letra A. Eu estou esperando a resposta dos outros colegas aí.
A Júlia A, o Brian B, Luan A, Júlia A, Mariana A, Luiz B, Sofia A e Ali A. A grande maioria A, né? Luiz B, Nicolas B, Nicolas B, Luiz B, Luiz B, Luiz Carlos. Quem mais? Thaís, ficou na dúvida agora? Ficou na dúvida? A B, Thaís B. A gente vai aqui, ó. Parsing, input. A gente não falou sobre isso aqui na aula, né? Então aqui tá anulado. Input.tont, né? A gente não falou isso aqui na aula, né? Então, eu ficaria também entre A e B aí. A grande maioria respondeu A, alguns B. Thaís tinha ficado na dúvida ali, mas ela falou que é a B. Tá certo? Tá certo disso, todo mundo? Beleza? Qual que são os números ali que ficaram, só para me saber, o quanto que respondeu A e quanto que respondeu B? Será que a gente consegue contar isso? Só um minutinho, a gente vai contabilizar aqui quantos A e quantos B. É. Isso aí, turma. Ficou meio dividido ali por um voto. O B ganhou ali. Ficou dividido ali. O pessoal está meio indeciso. Vocês não estão errados na linha de raciocínio de vocês, né? Só que primeiro, lembra que o professor falou? O professor já falou em várias aulas, né? Em várias aulas não, em vários slides anteriores. A gente tem uma função e a gente chama a outra dentro dela, né? No caso aqui a gente quer converter, tratar o número inteiro, né? Quando a gente recebe a entrada do usuário. A gente recebe a entrada do usuário string. Então a gente tem aqui texto. Então toda vez que alguém pedir um input, ele vai receber um texto, né? A gente quer converter esse texto em número, tá? O que a gente faz? A gente não usa input int, né? A gente recebe int aí input. Então é isso. Então a resposta aí é essa aqui, é a letra B, né? Então a gente recebe int input. Beleza? Beleza, turma? Então a resposta correta é a letra B, tá? Ficamos divididos ali. Então não fiquem mais divididos, tá? Guarde essa informação aqui, né? Tá? É só lembrar ali a deixa, né? Quando a gente coloca input aqui, a gente quer receber dados, né? A gente está fazendo uma função funcionar, né? Então quando a gente está quando a gente vai tratar ela, a gente chama a função, que é aqui no caso o int, aí coloca o input dentro, tá? Fechou?
E conclusão aí, né, desse finalzinho aqui, a gente tem mais um conteúdo ainda para aula, tá? A gente vai até 9h50. Então, entender e lidar com entradas do usuário, que a gente acabou de ver agora, esse conceito, é fundamental para interação com muitos programas Python. Essa aula fornece uma base sólida para essa habilidade essencial, tá? Então era isso que eu queria compartilhar com vocês. A gente vai continuar aqui. A gente tem aqui algumas outras coisinhas para ver, tá? A gente não vai falar sobre instalando e conhecendo PyCharm. Ah, isso aqui é importante. Tá? PyCharm a gente não vai mexer, tá? É um editor, o PyCharm a gente não vai mexer, como eu falei para vocês, a gente vai usar direto no VS Code. Existem alguns editores de textos no mercado, né? A gente vai falar sobre eles. Então o Atom aí provavelmente vocês têm instalado aí já na máquina de vocês, tá? Depois a gente vai ver certinho isso também. Então o Atom a gente tem instalado, é para estar instalado aí com vocês. Se não tem, a gente vai gerar depois o script aí para rodar. E o Sublime Text aqui também é um outro editor de texto do mercado aí que a gente pode usar para editar nossos textos aí, tá? A gente pode cortar esses editores de textos aí e usar direto já no VS Code, né? O editor de texto serve quando você quer trabalhar aí fora a IDE, né? Tá longe da IDE ou tá em algum outro lugar e tá produzindo o teu código ali, tá? Eu já faço direto já dentro do Python mesmo ali rodando no VS Code ou já no GitHub, né? No próprio GitHub também, ou já faço, né, direto no terminal ali também, ok? Apesar desses editores ajudarem a escrever código, eles não são focados no Python, tá? Então eles ajudam a gente, não são focados no Python. E sim, em dar suporte em várias linguagens, né? Ele dá suporte para a gente aí nas linguagens para a gente poder fazer nossos códigos. Então vamos usar a ferramenta IDE do inglês, né? Só focada para Python. Como existe uma IDE aqui exatamente para JavaScript, por exemplo, só que a gente vai usar uma IDE somente para Python, né? Nesse caso aqui, esse slide aqui era de uma outra turma que eu peguei. Não é PyCharm, a gente vai usar direto o VS Code. Correto? Informações importantes. Comparando variáveis. Então, em Python, para a gente comparar uma variável, né? Questão de variável, turma. Todo mundo tem o mesmo conceito de variável dentro da turma aí. O que é uma variável? Consegue me responder? E todo mundo consegue entender o que é uma variável? Vamos lá. A gente já teve essa aula, mas só para saber se vocês estão lembrando, se estão afiados, se estão conseguindo entender. Me responda aí, por favor. Vamos lá? Vou esperar vocês me responder, tá bom? Então a gente utiliza-se de operadores como igual, igual aqui, ó, por exemplo. Por que a gente usa igual, igual, professor? Para dizer que é igual. E quando a gente só usa um, a gente está atribuindo um valor a uma variável, tá ok? Então a gente tem uma variável lá, nome, e eu quero guardar uma informação nela, eu coloco igual, porque ela vai receber uma informação aqui, ela vai guardar essa informação. É uma atribuição, tá? Quando eu coloco igual, igual, eu estou dizendo que é igual. Eu quero dizer assim, o nome é igual a país. Eu estou dizendo que são iguais essas variáveis, né? Ou igual a maior do que 10, né? A minha idade é igual a maior a 25. Eu coloco, né? Aí eu coloco 1 igual. Quando tem essa comparação de maior e menor, é 1 igual. Tá? Então a gente vai entender isso aqui agora. Então quando eu tenho 2 igual aqui, igual, igual, é sinal de igualdade. Quando eu tenho exclamação e igual, é diferença. Eu quero dizer que é diferente. Então, por exemplo, aqui,
Eu quero dizer que é diferente, né? Vamos lá. X é diferente de Y, né? Então, dentro da linguagem de programação, eu vou usar isso aqui, tá? Estão entendendo, turma? E a diferença aqui, ó, maior, com o sinal de maior, e menor, né? Vocês têm dificuldade para entender isso, a questão de igual, igual, exclamação igual e maior, menor, né? Como que tá aí? Eu preciso que vocês me respondam. Vocês não me responderam? Né? Um exemplo aqui. 10 maior que 5, né? Maior ou igual, né? Então a gente tem o maior ou igual aqui para dizer. Porque dentro da programação a gente vai usar isso para fazer as condições. A gente vai estudar sobre condição daqui a pouco, condicional, tá? Ou se é menor, né? No caso a gente pode fazer também a diferença, né? Cinco menor igual a 2. Não é menor ou igual a 2, né? Ela é só menor, né? Mas só para você entender aqui qual que é a diferença de a gente colocar o igual quando a gente quer dizer que é menor ou igual ali. A gente vai usar bastante na linguagem de programação isso, tá? Comparação de valores booleanos, né? Então a gente sempre vai usar verdadeiro ou falso, tá? True ou false, tá? O exemplo aqui, A é igual a B, verifica se é igual a B, né? Então vamos usar esse exemplo aqui do nosso slide. Né? Então nós temos aqui, tá pedindo para verificar uma condição, né? Então nós temos aqui, nós no português é se, uma condição, né? Tá, uma condição. Só que nós não usamos se em Python, nós usamos if, né? Então nós temos lá uma condição, if, né? A, nossa, que A feio, né? É difícil escrever nessa lousinha aqui. Então A igual a B, né? É isso que está pedindo para verificar essa condição. Vai verificar se é verdadeiro ou se é falso. A é igual a B? Falso. Então ela não faz a condição aqui de baixo. Se eu tivesse um print aqui, por exemplo. Se eu tivesse um print aqui para executar, provavelmente não ia executar porque já deu falso e ia pular para uma outra condição, tá? Entendido aqui as questões, comparações entre variáveis, turma? Vamos limpar essa bagunça toda aqui. Oxe, hein, Brian? Tem gente entrando na aula de novo aí. Turma, conseguiram entender ali, turma? Posso passar?
Então aqui, esse conteúdo aqui, a gente vai passar para um próximo, acho que dá tempo a gente começar ainda, né, professora Nicole? Temos alguns minutos aí. Então aprendemos a capturar informações do usuário, né? Input ali. Então, receber informações do usuário. Na próxima aula, vamos tratar e validar essas entradas e garantir a robustez dos nossos programas, tá? Então tá aqui nossa estrutura de referências, nossa estrutura de referências de imagem, tá? E eu já vou abrir o próximo material aqui da próxima aula. Bora lá então? Não sei se vai dar tempo de a gente fazer alguma coisa, mas vamos lá. Então essa aula aqui eu tinha preparado para vocês para a gente instalar aí as configurações, instalar o software VS Code e Atom via script no Linux aí para vocês, tá? Via Shell. Mas, como a gente se adiantou aí, a professora Nicole falou que já tem instalado a máquina de vocês, maravilha, né? Mas eu vou passar aqui como aula, como aprendizagem, para a gente saber, se precisar instalar, como que a gente faria, tá bom? Serve também de material de apoio para nós aí, para nossa aula, tá? Tá dentro do nosso plano de aula. Então esse script iria instalar automaticamente aí o VS Code e o Atom na máquina de vocês. O objetivo desse conteúdo aqui é você aprender a usar o terminal Linux, usar permissão superusuário root, né? Root, baixar scripts wget, executar scripts bash, instalar VS Code e Atom automaticamente e discutir segurança digital ao usar script da internet, tá? Esse script a gente roda ele, tá na internet, então essa segurança aí que a gente iria discutir. Para você entrar aí, você pode fazer o teste aí então, Ctrl mais Alt mais T, para abrir aí o terminal do Linux. Tá? Você pode fazer então, por gentileza, esse teste aí. A gente não vai executar, tá, os scripts. Até se você tentar executar, ele vai pedir o código sudo, né, de administrador. A gente não vai fazer isso não. O que é, Thaís? É nada, minha querida. É nada. Já vai pegar já. Você já vai aprender já. Ah, semana que vem a gente tem prova, hein, turma? Então, entre lá, pressione Ctrl Alt T para ver o que aparece na tela de vocês aí. Agora eu preciso que todo mundo faça aí e me ajude aí, por favor. Professor Nicole, quais são as máquinas que não tem instalado? Tem algum aluno hoje nessa máquina que não está instalado o VS Code? Hein, professora? A professora está fazendo os... Apareceu? Apareceu algo no terminal aí? Então, na verdade vai aparecer essa tela aqui, né? Só que a gente não vai fazer isso aqui, turma, porque isso aqui vai pedir uma solicitação a sudosu, é uma solicitação de permissão do administrador, tá? Eu teria que fazer essa instalação com vocês, eu iria pedir a ajuda da professora Nicole, ela ia digitar o código aí de administração, de administrador, tá? Mas como a gente já tem instalado aí na máquina de vocês, é só para encargo mesmo aqui de conteúdo mesmo,
de passar para vocês como que a gente faria essa instalação aí na máquina de vocês. Então a gente entraria no terminal, digitaria sudo-su, digitaria esse comando aqui abaixo, né? wget jonilson.com/ave.sh, que vai buscar esse arquivo em um site, né? Esse arquivo é do pessoal da CE. Aqui a gente tem um novo, né? Um novo script ali também, dando a sequência ali, catev.sh, daria sequência ali, depois que a gente digitasse o nosso código de administrador, bash ave.sh de novo, né? E aqui o script instala automaticamente Atom e VS Code. Então aqui já estaria instalando o nosso VS Code na máquina de vocês, bem rapidinho, tá? E encerramento, só saber instalar é bom, mas saber o que está por trás do comando é o que torna o profissional consciente, né? Então, era interessante passar isso para vocês, essa sequência aqui, né, dentro do terminal do Linux, a gente, com permissão de superusuário, os comandos aí, né, esses comandos aqui digitados lá, a gente ia instalar automaticamente o VS Code e o Atom dentro da máquina de vocês. E aqui a gente ia fazer o update do Python, né? Dentro do terminal aí de vocês, não fechem o terminal. Eu queria ver com vocês qual a versão que vocês têm instalado. Digite aí, ó, Python 3 version, para ver o que aparece para vocês instalar. O que aparece a mensagem que aparece? O professor vai marcar um dia para ir aí pessoalmente verificar isso, essas questões com vocês. A gente faz essa aula aí ao vivo aí com vocês aí, passo a passo, certinho, tá? É exatamente isso, Lua. Nessa ideia aí que você vai ter que fazer. Você vai colocar uma variável idade recebendo a informação lá no C, exatamente isso, nas condicionais lá, C. Se a idade for maior, você vai ter que colocar a inversão ali, ó. Maior igual a 18, permissão. Se não, tem uma outra condição embaixo, se não, bloqueia. Não permite. Você pode fazer isso. Ou você pode verificar outras condições também, né? Verificar mais condições, né? Se é maior ou menor que 18, outras questões aí. Mas eu colocaria só duas condições só. Já verifica na primeira se é maior de 18. Então ali colocaria sinal de maior igual a 18. Continua. Aí coloca a instrução embaixo para dar permissão, né? Embaixo do C. Aí colocava a condição já, se não passasse por essa condição, exit, né? Close, exit close, saísse do programa. Ou escrevesse uma mensagem, você não tem permissão e seu acesso for negado por ser menor de 18. Faria assim. Depois eu posso te ajudar se você estiver tendo alguma ideia para fazer alguma coisa aí, desenvolver alguma coisa, pode me mandar. Pode mandar no mural, pode mandar no particular, pede para a professora Nicole aí meu contato. Eu te ajudo a fazer essas questões aí. Tá bom? Thaís, Python não encontrado. Você quis dizer comando Python 3, não deve Python 3, comando Python 3, não deve Python 3. Apareceu isso. Não está instalado Python na máquina de vocês? É estranho isso, né? Vocês vão ter que instalar então. Tenta digitar esse comando aqui, Thaís. Talvez vai pedir administrador. Uhum. Obrigado.
Veja lá, Thaís. Qualquer coisa, daí a gente marca para o professor ir aí para atualizar todas as máquinas de vocês. Porque eu acho que se eu fizer aqui por aula, pediu a senha. Se eu fizer aqui por aula, vai ser interessante, só que vai demorar muitas aulas para todo mundo entender e conseguir fazer as máquinas de todo mundo, né? Tá? Eu vou ver certinho, vou me organizar para estar um dia aí com vocês aí. Para a gente dar continuidade, fazer uma aula aí. A gente faz isso aqui, atualiza as máquinas. Eu atualizo tudo para vocês aí e a gente dá continuidade. Tá? A gente pode fazer isso aqui, com certeza, à distância. Peço para a professora Nicole colocar a senha para vocês, mas eu acho que vai demorar muito fazer máquina aí. As máquinas. Não que vocês não vão fazer quando eu estiver aí, vocês vão fazer. Tá? Mas eu vou estar aí junto com vocês, eu acho que é melhor. O que vocês acham? Então aqui a gente vai instalar a Python 3, né? Depois a gente vai instalar. A gente vai usar essa mesma aula aqui, né? Na aula de vocês aí depois. Vamos instalar o pip, porque a gente precisa instalar o Pygame para a gente fazer uns jogos ali, né? Usando o Pygame, tá? Boa ideia. A gente vai ter que instalar Pygame depois, então é bem importante isso. No VS Code de vocês, se vocês quiserem abrir, as extensões, né? Eu vou dar essa aula de extensões, depois eu vou instalar com vocês extensões aí. Eu acho que deixa quieto. Na verdade, deixa quieto porque a aula já está acabando já, né? Eu vou me organizar aqui então. Ah, Thaís, aguenta. O VS Code é levinho, é tranquilinho. É leve. É leve. Eu sei que as máquinas aí não são robustas, mas é tranquilinho. Até porque a gente precisa rodar alguma coisinha ali, né? A gente vai fazer um jogo do Pac-Man, tá? Tá dentro do nosso plano de aula. Fazer um joguinho do Pac-Man aí, rodar o Pac-Man, o projeto aí. Tá? A gente vai desenvolver isso aí. Então vai ter aula que vai ser bem meio pesadinha assim de código, né? Vou fazer mais código do que da aula, tá bom? Ou se vocês quiserem algum outro projeto, a gente vai fazendo aí. Mas vai dar certo, tá bom? Vai dar certo, fiquem tranquilos. A gente vai ter aula do GitHub também, aprendendo a fazer o repositório do GitHub e aprender a usar a ferramenta do GitHub. Quem tem aí GitHub aí? Então se preparem, turmas. Se preparem que a gente vai se encontrar então, tá bom? Então obrigado pela aula de hoje. Aquele abraço. Até a próxima.